Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 5. Acompanhe a leitura a partir do versículo de número 21. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Estarei lendo a versão que está projetada para que todos acompanhem da mesma forma. Amém? Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Próximo. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as suas mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão seguia e comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo desperdiçado tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido falar a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava.
tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneiras admirados. Pai, cremos no poder da tua palavra, cremos que o Senhor está aqui, e onde o Senhor está, a cura, a libertação, a transformação. Em nome de Jesus, que essa noite não seja diferente, Pai. Cremos no poder que há na sua palavra e pedimos, Senhor, que se manifeste nessa noite, Deus. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos no nome precioso de Jesus. A igreja diz amém, pode se sentar. Glória a Deus. Acabamos de ler a história de Jairo. Quem era Jairo? O primeiro versículo diz que ele era um dos chefes. Depois, no decorrer dos versículos, vai dizer que ele era o chefe da sinagoga. O que era o chefe da sinagoga? O chefe da sinagoga era o administrador da sinagoga. Era o responsável pela sinagoga. O que era a sinagoga? A sinagoga era o local onde os judeus se reuniam para estudar a palavra de Deus. Quando o povo foi levado cativo, destruíram os templos onde os judeus se reuniam. Então os judeus começaram a se reunir em pequenos grupos para a leitura da palavra de Deus, para a oração, e daí formou-se a sinagoga. E essa sinagoga aqui era a sinagoga mais famosa da cidade. Então, quem era Jairo? Jairo era o principal, o chefe dessa sinagoga. E quais eram os requisitos para ser um chefe de sinagoga? Não poderia ser qualquer pessoa um chefe de sinagoga. Ele teria que conhecer bem a palavra, provavelmente ele era um doutor da lei, ele tinha que ter boa fama, ele tinha que ser casado, ele tinha que ter uma vida reta e justa perante os olhos da sociedade. Mas aqui a mesma leitura diz que existe o Jairo príncipe e existe o Jairo pai. Como príncipe da sinagoga, a sinagoga está funcionando. Como príncipe da sinagoga, como administrador daquele local ali, onde os judeus se encontravam para orar, onde os judeus se encontravam para aprender mais da palavra, para estudar a palavra de Deus, ali estava funcionando tudo bem. Mas Jairo, a palavra de Deus que nós lemos também mostrou que ele é pai. E todos nós que somos pais, mesmo antes de ser pai, quando nós casamos, nós projetamos um futuro. Todo mundo que casa quer ter filho. Todo mundo que casa projeta ter filhos. E aí, quando tem filho, nós projetamos um futuro para os nossos filhos. Eu duvido que tenha um pai aqui dentro, que quando nasceu, que quando escutou ali o filho chorando, que quando pegava o filho no colo, dava mamadeira, não projetou sobre a vida do filho algo. Poxa, eu sonho que meu filho vai ser isso, vai ser um arquiteto, vai ser um músico na casa do Senhor. Eu duvido, Wagner, que quando seus filhos nasceram, que você num dia não projetou: olha, eu quero meus filhos lá, louvando e adorando do meu lado. Todos nós planejamos na vida dos nossos filhos. E não é só isso. Para o judeu, filho significa descendência, continuidade, herdade.
vocês lembram quando Abraão estava preocupado porque ele não tinha filho, e ele falou assim: para quem vai ficar tudo isso? Vai ficar para o meu servo? Vai ficar para o meu servo? Porque Abraão não tinha filho ainda na época. Então nós temos aqui o Jairo, administrador, e temos o Jairo, pai, marido. E exatamente nesse momento, Jairo se encontra entre o fim e a provisão. Por que entre o fim e a provisão? Porque nesse exato momento, onde a sua filha única, quando nós temos 1, 2, 3, 5, 10 filhos, nós projetamos uma coisa para cada um. Olha, o meu filho, e a gente nem sabe se é aquilo ali que vai acontecer. A gente projeta, a gente instrui, mas quem dá o destino é o Senhor. Então eu tenho 3 filhos. Olha, meu filho, eu projeto isso, minha filha isso, o outro. Mas Jairo não. Ele só tinha uma filha única. Era uma única flecha que ele tinha na sua aljava. E nesse momento aqui, a descendência de Jairo, a continuidade da história de Jairo, está tendo um fim. Está tendo um fim. Tudo aquilo que ele sonhou sobre a vida da filha, tudo aquilo que ele projetou, todos os sonhos, planos, projetos, previsões, nesse momento, está entre o fim e a provisão. Se Jairo não fizer nada, a menina morre. Se Jairo continuar fazendo as mesmas coisas que ele está fazendo todo dia, a menina morre. Então Jairo precisa fazer algo para atrair a provisão para dentro da sua casa. Qual é a primeira coisa que uma pessoa que está vivendo, e eu estou falando sobre a vida de uma menina, mas eu não sei se é seu casamento que está assim, eu não sei como é que estão as coisas dentro da tua casa, eu não sei como é que tu está vivendo, se tem algo morto, se tem algo onde já falaram que acabou, se tem algo que já declararam que não tem mais jeito. Se você continuar parado, vai continuar morto. Se você continuar fazendo as mesmas coisas que você está fazendo, vai continuar morto. Então a primeira atitude entre o fim e a provisão chama-se conversão. Você sabe o que é conversão? Você já parou para pensar o que é conversão? Conversão é mudança de direção. Se eu estou andando nesse caminho aqui, então eu me converti. Então eu paro e ando para esse caminho aqui. Eu não sei como você está andando, nem para que lado você está andando. Mas se tem algo morto dentro da sua casa, se tem algo novo na sua vida, eu quero te falar uma coisa essa noite. Se você quer sair da direção do fim e ir para a direção da provisão, a primeira atitude que você tem que tomar na sua vida é conversão. Conversão não é chorar. Conversão não é ficar desesperado. Conversão é mudar de rumo. Você precisa mudar de rumo, de direção essa noite. Deus te trouxe aqui essa noite, porque Ele quer te tirar do fim e te levar para a provisão. Mas para isso você vai ter que se converter. Por quê? Porque como administrador da sinagoga, todos os dias ele ia para a sinagoga. Ele ia para a sinagoga e voltava todos os dias, mas voltava do mesmo jeito. Não mudava nada na casa dele. Ele ia para a sinagoga acompanhar como é que estavam
as coisas, como é que estavam sendo os estudos, quem estava entrando, saindo, tudo isso ele tinha controle. Só que ele ia para a sinagoga e voltava para sua casa e nada mudava. Mas nesse dia aqui, ele acordou e ele se converteu. Ele falou assim: todo dia eu saio de casa e volto e nada muda, mas hoje eu vou sair de casa e eu só volto com uma presença. Hoje eu vou sair de casa e não vou voltar da mesma forma que eu saí, porque eu me converti. E quando eu me converto, a visão se abre. Se eu só ando para cá, eu só estou olhando aquilo ali, a minha visão é só aquela ali. Mas quando eu olho para cá, a visão se abre. E ele não se converteu por qualquer coisa não. Quando ele saiu de casa, ele falou: hoje eu vou sair de casa, mas eu só volto para casa com a presença de Deus. Entre a presença e a provisão. Quando ele se converteu, sabe o que ele enxergou? Que na vida nós temos prioridades. E eu não sei qual era a prioridade dele. Se a prioridade dele era a sinagoga primeiro, depois as outras coisas, depois a família e depois Deus. Eu não sei. Eu sei que a filha dele estava morrendo. Mas quando ele se converteu, quando ele parou de andar para um lado e começou a andar para o outro, a visão dele se abriu. E aí ele enxergou a prioridade da vida para quem quer buscar provisão para casa. Qual é a prioridade? A prioridade na minha vida, primeiro é Deus, depois é a minha família e depois é a sinagoga. A sinagoga não parou porque a filha dele estava doente. A sinagoga não parou porque tinha morte na casa dele. Já parou para pensar quantas vezes ele deve ter deixado a filha com febre em casa para ver se a sinagoga estava funcionando bem? Já parou para pensar quantas vezes a filha queria conversar com ele, mostrar o desenho da escola, contar o que aconteceu durante o dia? E ele tão atarefado, ele, não, peraí, está cheio de coisa para resolver lá na sinagoga. Mas um dia ele chegou em casa, a sinagoga continuou funcionando muito bem, mas aquela menina não podia mais mostrar desenho para ele, aquela menina não podia contar mais aquela musiquinha preferida, aquela menina não podia mais botar o sapato da mãe e ficar imitando a mãe falando. Eu não sei qual é o tipo de morte que está assolando a sua casa, mas uma coisa eu tenho certeza: se você quer puxar provisão de Deus para dentro da tua casa hoje, muda as prioridades dentro da sua casa. A prioridade dentro de qualquer casa, da vida de qualquer crente, tem que ser Deus. E depois, pastor Luiz, se a prioridade é Deus, as outras coisas serão acrescentadas na tua vida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Onde que essa menina estava morta? Ela estava morta no hospital? Pode responder, igreja. Ela estava morta no hospital? Ela estava morta no baile funk? Ela estava morta na night? Onde ela estava morta? Essa palavra está atualizada.
Tem gente falando que a Bíblia precisa ser revisada, que a Bíblia está passada está a mente cauterizada de quem está falando isso. Sabe onde essa menina estava morrendo? Dentro de casa. Sabe onde os jovens adolescentes estão morrendo? Dentro de casa. Deixa eu falar uma coisa contigo aqui, você que é pai, você que é mãe. Eu tenho certeza, não posso falar que tenho certeza, mas Jairo, como administrador, pastor Eliseu, da sinagoga, eu tenho certeza que ele ia dar uma conferida lá na sala das crianças da sinagoga. Ele tinha que, eu vou conferir se a sala das crianças aqui está tudo de bem. Ele tinha que conferir se o bebedouro lá da sinagoga estava funcionando. Ele tinha que conferir se o banheiro da sinagoga estava entupido. Ele tinha que conferir se a mídia, se o som estava tudo bem. Mas será que dentro da casa dele, ele estava entrando em todos os cômodos? Por que eu estou falando isso? Porque morto tem cheiro. Quem está morrendo não cheira igual quem está vivo. Se ele entrasse dentro da casa dele, em todos os cômodos, ele ia sentir o cheiro de morte, o cheiro de doença, o cheiro de que coisa boa no que estava acontecendo dentro da casa dele. Mas ele estava tão ocupado com a sinagoga, que estava acontecendo morte dentro da casa dele, que ele não estava vasculhando a casa dele do mesmo jeito que ele estava vasculhando a sinagoga. Ei, eu estou falando contigo essa noite. Visita a tua casa, visita os quartos. A casa é sua, varão. Naraias teme candaraia. A hora que tiver fedendo já era. A hora que o cheiro ruim subir, é só chorar. Visita o quarto hoje, visita o banheiro hoje, visita a sala hoje. Sabe aquele cômodo que tu não entra? Não, tá lá no quarto, não tá fazendo nada. Fazendo nada não existe. Ou tá fazendo coisa boa, ou tá fazendo besteira. Geralmente tá fazendo besteira. Duvido que tinha cheiro de morto na sinagoga. Duvido que ficava um pedaço lá sujo. Quer sair do fim em busca provisão? Começa a ficar mais íntimo da sua casa. Começa a vasculhar a sua casa, o seu lar, cuidar, varrer, limpar, tirar o que não presta. Porque senão, quando você abrir a porta do quarto, já não vai dar mais tempo. Primeira atitude, conversão, amém? Amém? Segunda atitude, adoração. Adoração. Jairo estava desesperado. Eu sou pai. Se alguém chegar para mim e falar, sua filhinha morreu, ou tá... Paulinho, tu vai ficar desesperado? Claro que eu vou. Claro que eu vou ficar desesperado. Quem é o pai aqui que alguém vai falar que a filha, ou a mãe, que a filha tá morrendo ou tá morta, que não vai ficar desesperado? Mas presta atenção. Jairo saiu em busca de Jesus. Quando ele se deparou com Jesus, qual foi a atitude de Jairo? A palavra vai dizer que ele se jogou aos pés de Jesus.
e o adorou. Ele não se jogou só não, ele se jogou e o adorou. Mesmo precisando de um milagre, Jairo entendeu que a coisa mais importante quando se está na presença de Deus é adorá-lo. A coisa mais importante na presença de Deus é adorá-lo. Mesmo na presença de dificuldade, mesmo na presença de desespero, mesmo com tudo falando contra, quando ele encontrou Jesus, ele podia chegar pedindo: Senhor, corre lá em casa. Não. A primeira coisa que ele fez quando ele se deparou com Jesus foi adorar. Sabe o que Jairo quis falar para Jesus, sem falar nada? Senhor, eu tenho problemas. Quando Jairo viu Jesus, e a primeira coisa que ele fez foi adorá-lo, sabe o que ele está falando? E sabe o que nós temos que falar também? Senhor, eu estou desesperado. Senhor, eu estou cheio de problemas. Senhor, eu quero uma solução, eu quero uma provisão. Mas eu entendo que o Senhor, a tua presença e te adorar é muito mais importante do que qualquer coisa que está acontecendo na minha vida. Narai Becanderápia. Mais importante do que o nosso problema, mais importante do que a nossa aflição, mais importante do que tudo é nos colocarmos aos pés de Jesus e declarar para Ele: Tu és Rei, é o Senhor que governa na nossa vida, é só o Senhor que pode. Você aproximar a provisão da sua vida? Na hora que o negócio estiver estalando, adora. Somente adora. Adora. Se coloque aos pés dele, sabe? A gente vem culto de adoração. Lá no estava escrito culto de adoração. Isso aqui é um culto de adoração. No culto de adoração, nós não viemos para receber, nós viemos para oferecer. Eu não sei o que você trouxe essa noite, mas uma coisa eu te garanto que Jesus recebe: é uma adoração sincera, é uma adoração pura, uma adoração de gratidão. Primeiro, conversão. Segundo, adoração. Terceiro, fé. Por que fé? Porque Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí Jairo chega, se prostra nos pés do Senhor. Vamos comigo lá em casa. Ele, vamos embora. Quando ele está indo, chega a mulher do fluxo de sangue. Irmão, fala a verdade. Se fosse você, tu não ia falar assim: Senhor, peraí, Senhor. Pô, tô na fila. Pô, peraí, essa mulher aí, pô. Tô na fila, chefe. Calma aí, minha filha tá morrendo. E a fé, ela tem um composto chamado tempo. E o tempo mostra quem você é na presença dele. O tempo mostra.
É nessa hora aqui que muitos se desvoltam, se desviam. Ah, Senhor, está demorando. Olha só, vamos lá. Jesus falou que ia na casa dele, sim ou não? Sim, falou que ia. Irmão, se Deus deu a palavra, está dado. Se Deus falou, está falado. Quem falou aqui não foi o homem. Quem falou aqui não foi o político. Quem falou aqui não foi o jornal. Quem falou aqui foi a própria palavra viva. Aí no meio do caminho, ele está indo, vamos, ele está indo. Chega a mulher do fluxo de sangue. Ó, se ele fosse um boca de sulapa, sabe o que ele ia falar? Pô, peraí, tira essa mulher daí. Tira essa mulher daí. É nessa hora que o ser humano começa a querer tomar as atitudes com as suas próprias mãos. É essa hora que ele sairia correndo. Então, já que vai para ficar dando atenção para todo mundo, deixa que eu vou lá e resolvo do meu jeito. Deus não falou que vai. Deus não falou que vai na tua casa. Pode demorar um dia, uma hora, uma semana, um mês. Se Ele falou que vai na sua casa, Ele vai. Necaraias tebecandaraia. Espera que Ele vai chegar. Espera que Ele vai chegar. Ele vai chegar lá. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Olha só, ele começou a colocar em prática as coisas que ele conhecia lá na sinagoga. Ele começou a colocar a palavra em prática. Ó, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é de Jesus, tá? Aqueles cavalinhos que andam aí pela rua. Só que o jugo é de Jesus ou é meu? A palavra está dizendo que o jugo é dele. Se eu colocar o jugo dele e ele andar rápido, eu é que tenho que me virar de andar rápido. Se ele andar devagar, quem tem que andar devagar sou eu. Se ele parar, sou eu que tenho que parar, porque o jugo é dele, o jugo não é meu. Mas a gente quer colocar o jugo, mas quer andar do nosso jeito, fazer as coisas do nosso jeito. Ei, tu fez as coisas no teu tempo até hoje, te levou para onde? Tu fez as coisas da tua forma, com as tuas mãos, com a tua forma de pensar, até hoje, e te levou aonde? A tua filha está morta. Então está na hora de você colocar o jugo e descansar nele. Sabe por quê? Presta atenção, a gente lê às vezes, a gente lê a palavra, mas a gente não faz uma dimensão. Enquanto a mulher do fluxo de sangue está sendo curada, meu amigo, ele está na presença, porque ele estava do lado. A mulher está tendo todo aquele cenário aqui do fluxo de sangue, mas ele está aqui, ó. A presença está aqui, eu estou aqui, ó. Quem tem presença não precisa de pressa. Quem tem presença não precisa pular fila, não precisa furar fila. Ele tinha presença. A presença estava ali. Para que ele vai falar? Mas estou na presença. Não foi para isso que ele saiu de casa. Não foi para isso que ele saiu de casa. Para que ele vai ficar apressado? Enquanto está acontecendo a situação do fluxo de sangue, ele está aqui do lado. Presta atenção. Ele tinha a palavra
E ele tinha presença. Por último, não menos importante. Primeiro, conversão. Segundo, adoração. Terceiro, fé. Quarto, obediência. Obediência, pastor, obediência. Acabou a história do fluxo de sangue, vamos embora, Jairo, para tua casa. Chegou na casa de Jairo, um monte de gente. A Bíblia diz que tinha gente chorando e pranteando. Existiam as carpideiras, eram pessoas pagas para chorar. Vocês já viram, já foram num sepultamento? Vê as pessoas chorando, gritando, as pessoas eram pagas para isso. Pagas para chorar. Jesus chegou. Aí quando terminou, já veio. Não incomoda o mestre não, faz isso não. Sabe por que ele não ligou? Porque ele estava debaixo de uma palavra. As circunstâncias, eu quero dar nome a essas pessoas que chegaram até ele e falaram que já tinha terminado. O nome de uma é circunstância, o nome da outra é cenário, o nome da outra é probabilidade. Circunstância falava que não ia dar certo, probabilidade falava que não ia dar certo, o cenário falava que não ia dar certo, mas a última palavra não é da circunstância, a última palavra não é do cenário, a última palavra não é da probabilidade, a última palavra na tua vida é de Deus. Nayastera Candaraia. Falaram que já acabou, mas não acabou. Nerabaraçai. Só vai acabar o dia que ele falar que acabou. O dia que ele falar que acabou, acabou. Aí Jesus entrou na casa de Jairo. Aí, antes de entrar, Jesus estava com 12 discípulos, amém? Jesus, só 3 comigo. Já fez uma seleção. Só 3 comigo, vem cá. Quando ele entrou na casa do Jairo, as mesmas pessoas que estavam chorando lá fora, estavam rindo. Olha o nível de pessoas que você coloca dentro da sua casa. Pessoas que debocham da palavra de Deus, porque lá fora estavam chorando, agora estão rindo, debochando. Aí sabe o que Jesus fez? Mete o pé. Sai, pode sair. Guarda isso para a tua vida. Dentro da tua casa é Jesus, você, tua esposa, teus filhos e aqueles que têm tanta intimidade com Jesus, que Jesus coloca eles para dentro da tua casa. Mas pastor, onde está a obediência aí? Não coloque para dentro o que Deus colocou para fora. Se Deus expulsou gente da tua casa, se Deus tirou o que não prestava de dentro da tua casa para trazer a cura, não coloca de volta, porque se você colocar de volta, você vai trazer a morte de volta. Nunca mais me ligou, foi Deus que tirou, não bota de volta. Ministério de Louvor pode subir. A provisão, pastores, não foi a cura. Sabe por quê? Jesus podia ter curado lá de onde ele estava, lá da beira do rio.
Só que se Jesus curasse lá da beira do rio, as coisas dentro de casa iam continuar a mesma. Se Deus cura lá de longe, no outro dia, as coisas dentro de casa iam continuar. As pessoas que estavam dentro da intimidade da família iam continuar. Aquela zombaria dentro de casa ia continuar. A provisão de Deus na vida do Jairo foi quando Jesus entrou na casa dele. Porque quando Jesus entrou na casa, aí a última, para a gente fechar. A casa era de quem, pastor Eliseu? Jairo. A casa era de Jairo. Mas Jesus expulsou. Jairo podia ter falado: ô, pera aí, pô, calma aí, te chamei aqui para curar minha filha, te chamei para mandar na minha casa. Foi isso que Jairo fez? Foi isso não. Jairo pegou a chave e falou assim: aqui ó, a partir de hoje, quem manda aqui é o Senhor. A partir daquele momento que eu me prostrei na sua frente, eu te dei toda a autoridade sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre a vida dos meus filhos. Faz o que for preciso para que a morte, para que o cheiro de podridão nunca mais chegue aqui na minha casa.